É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui nesse culto. Hoje é um culto especial, culto de Santa Ceia. Deus vai falar muito aos nossos corações, irmãos. E eu quero trazer aqui um estudo da palavra de Deus. É importante nós conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Então é muito importante nós conhecermos a palavra do Senhor, para que tenhamos uma vida abençoada. O culto de hoje, irmãos, esse conteúdo que nós vamos trazer para os irmãos, esse ensinamento da parte de Deus, é para que nós tenhamos uma vida abençoada. O título é: Cuidado com o que você fala. E também poderia ser o poder criativo da palavra. A palavra tem poder de criar coisas nas nossas vidas, tanto coisas boas, quanto coisas más, coisas ruins. Por isso, cuidado com o que você fala. E eu convido os amados irmãos a abrirem a Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Amém, irmãos? Nós vamos ter que correr porque tem muitos textos bíblicos aqui, e é importantíssimo os irmãos aprenderem isso. O Espírito Santo está trazendo isso com muita força para nós compartilharmos com a igreja, porque nós estamos semeando a cultura do reino. Então é importante que a igreja restaure a cultura dos céus, a cultura do reino de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros e peregrinos e não temos aqui morada, mas somos sal da terra, luz do mundo, representantes do reino de Deus, do reino celestial, do nosso Senhor e Deus, do nosso Pai querido, amém? Então, Tiago capítulo 3, versículo 1, diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de pecado, de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim.
A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, eu vou começar aqui pegando o gancho do final, da conclusão desse texto, depois vamos subir lá para a introdução do texto, para então entrarmos no desenrolar do ensinamento bíblico. Aqui o texto termina falando sobre a inveja, e sobre buscarmos a sabedoria que vem de cima. E o texto fala da inveja como amarga inveja, porque a inveja é um vício que impele a pessoa no sentido de ela ser egoísta, dela não poder ver o bem na vida dos outros, dela ter inveja do seu semelhante. Algumas versões, ao invés de trazerem o termo amarga inveja, trazem ambição egoísta, porque a ambição egoísta fala a Bíblia Sagrada. E isso é muito ruim, porque a palavra de Deus diz que aonde há amarga inveja, aí existe primeiramente um sentimento carnal, um sentimento que não é espiritual. Existe um sentimento que é terreno e animal, não é uma coisa de Deus, não é uma coisa que produz bênção, que produz paz. E também a inveja incita demônios, pelo que a inveja leva as pessoas ao mau uso da língua, a falarem mal uns dos outros, a caluniarem uns aos outros, e etc. Como se fosse uma amargura, uma mágoa, um ressentimento. E é interessante, irmãos, porque tem uma parábola do Senhor Jesus, em que o Senhor da vinha contrata obreiros, contrata trabalhadores para a sua vinha. E no primeiro turno, ele contratou uma turma para trabalhar. E ele acertou um salário. Olha, vocês vão trabalhar o dia inteiro e eu vou pagar tanto para vocês. No meio do dia, ele precisou de mais alguns e ele recrutou e contratou esses. E acertou o salário deles para trabalharem aquela jornada até o final do dia. Mas quando estava quase terminando o turno, ele ainda precisava de ajuda, viu que o pessoal não ia terminar o serviço, contratou mais alguns para terminarem aquele turno. E diz a palavra que esse senhor da vinha resolveu dar o mesmo salário para todos. Mas aqueles que começaram pela manhã bem cedo, se indignaram e acharam que estavam sendo injustiçados. Como? Esses caras que chegaram agora, trabalharam bem pouquinho, vão receber o mesmo salário do que nós? Mas o Senhor fala o seguinte: vocês têm olhos maus. Os olhos de vocês são maus. Ou acaso sou eu que estou fazendo alguma injustiça? Quanto que eu tratei com vocês? Ah, foi tanto. Então, não foi isso que vocês receberam? Foi. E se eu quiser para aqueles que trabalharam 1 hora só, ser generoso e abençoar, porque eles têm família para sustentar e resolver dar o mesmo do que eu dei para vocês, qual é o problema? De quem que é a vinha? Então Jesus diz que eles têm olho mau. Eles ficaram com inveja. Eles acharam que o outro não podia receber ou não podia ter algo que eles estavam tendo. E muitas vezes acontece isso, irmãos, e há uma amargura, uma amarga inveja. Ah, como que aquele lá está comprando um carro? Ah, como que aquele lá está construindo uma casinha? Ah, como que aquele lá está fazendo tal coisa? Ah, como que aquele lá está viajando? E isso produz uma amarga inveja no coração. E muitas vezes leva as pessoas a falarem mal umas das outras. E a amargura, irmãos, o ressentimento, especialmente num culto como esse, que é um culto de Santa Ceia, tem que ser tirada do nosso coração. O nosso coração tem que ser um coração puro, limpo, para podermos participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, irmãos, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus. Noutra versão diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Porque a raiz de amargura vai contaminando as pessoas, e as pessoas são sugestionadas pelo poder da palavra. Irmãos, isso acontece muito nas famílias. Às vezes o pai ou a mãe tem um desafeto, e de tanto ele falar mal daquele desafeto dentro da casa, os filhos crescem abominando aquela pessoa, odiando aquela pessoa, sendo que eles nem conheceram, sendo que quando aconteceu o incidente eles eram bebezinhos, mas eles crescem odiando o inimigo do papai e da mamãe. Diga misericórdia, irmãos. Isso não pode ser assim, irmãos. A Bíblia diz que quando nós não liberamos o perdão, ou quando carregamos por amarga inveja, ou qualquer coisa que aconteceu conosco, um ressentimento, uma mágoa, e usamos a nossa boca para falar mal das pessoas, nós automaticamente estamos nos privando da graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque se você não perdoar o teu próximo as suas ofensas, meu Pai que está nos céus não perdoará as vossas, disse o Senhor Jesus. Por isso que ele ensinou no Pai Nosso que estás nos céus, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por isso que diz a palavra do Senhor: se você trouxer a tua oferta no altar, e você lembrar que você está com mágoa, ressentimento, problema no coração com o irmão, deixa a tua oferta aí, vai se reconcilie com o teu irmão, e depois vem e faça a tua oferta. Porque nem a oferta, irmãos, Deus não recebe de nós se nós não estivermos com o coração limpo, com o coração puro. Que dirá essa adoração? Que dirá esses cantos que fazemos dizendo: eu te amo, Senhor, venha sobre mim o teu poder, corra o teu sangue, a tua graça nas minhas veias. Não corre, irmãos, não corre. Sabe o que acontece? O teu louvor, se você tiver com mágoa, ressentimento de um irmão, se torna cantoria. A tua adoração não é adoração, mas é tão somente festa para a própria carne, porque você está se enganando, irmão. Se você for da intercessão, por exemplo, você ora ali pensando que Deus está ouvindo a tua oração, mas Ele não está, porque você tem ressentimento, tem mágoa no coração. Então primeiro você tem que resolver o problema da mágoa, do ressentimento, se livrar disso, liberar o perdão. Senhor, me perdoe por eu estar retendo o perdão, eu preciso da tua graça, do teu favor, do teu perdão sobre mim, e ai, eu não perdoar o meu irmão que me ofendeu ou que pecou contra mim, porque eu quero o teu perdão, Senhor. Então, está aqui diante de ti, eu perdoo o meu próximo, eu perdoo o meu irmão, e eu recebo, aleluia, a tua cura e a tua graça sobre a minha vida. Amém, irmãos? Aleluia! Isso faz diferença nas nossas palavras? Vocês acham que isso faz diferença no nosso mundo de diálogo, irmãos? Relacional, porque nós nos relacionamos através das palavras, sim ou não? Faz diferença? Claro que faz. É muito fácil você perceber uma pessoa que tem uma raiz de amargura. Ela abre a boca, dá 2, 3 minutos, ela começa a falar do desafeto. Ela começa a falar da pessoa, ela recebe um convite: vamos lá em tal lugar, fazer tal coisa. Não, se aquela pessoa estiver lá, eu não vou. Irmãos, vire para o irmão que está do teu lado: misericórdia, irmão, está na hora de se converter, está na hora, né, irmão? Vamos amadurecer, vamos se converter, vamos se amar, vamos se perdoar. Perdão tem que ser fácil. A Bíblia diz que a gente tem que ser igual criança, irmão. Dá um problema lá, uma choradeira, dá-lhe um pouco, estão lá brincando junto, faceiro, é ou não é? Nós temos que ser puros como as crianças. Se nós não formos puros como as crianças, nós não entraremos no reino dos céus, aleluia, amém, meus irmãos? Então faz toda a diferença, irmãos, faz toda a diferença. Gente amargurada, você começa a conversar, dali um pouco já vem falar daquela pessoa, já começa, está tão bom lá, né? Dali um pouco, pessoa puxa aquilo lá, parece que puxa um fio do novelo e vai. Misericórdia. Já o que acontece? Pesa tudo. Diga para o irmão: pesa tudo, né, irmão? Não vale a pena, aleluia. Vamos sair desse culto aqui resolvidos, abençoados em nome de Jesus. Se eu perguntar aqui, levanta a mão, quem tem mágoa com alguém, aleluia. Você levanta?
Eu vou dizer, fique com vergonha e deixe a mão abaixada, irmão. Porque misericórdia, aleluia, temos que nos converter, irmãos, em nome de Jesus, amém? E aí voltamos ao início, voltamos lá para cima, para a gente dar continuidade. Tiago 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vejam, irmãos, mestre é uma pessoa que ensina pela palavra, e você, a igreja inteira tem que ser mestre, inclusive, irmão, a Bíblia diz o seguinte: vocês já deviam ser mestres atentando ao tempo decorrido, porque o propósito é que todos ensinem, não é só o pastor ensinar, a gente é o corpo de Cristo, a igreja, então você tem que ensinar, eu tenho que ensinar, o pai é o sacerdote do lar, o doutrinador, o educador da sua casa, ele tem que levar o ensinamento para sua esposa, para os seus filhos dentro de casa, ele tem essa incumbência, de ensinar a sua casa no temor do Senhor, e no caminho de Deus. Então, irmãos, diz aqui, muitos de vós, diz aqui, não vos torneis mestres, sabendo que havemos de receber mais duro juízo. Diga, esse aí não escapa, irmão. Fale para o irmão do lado, não, e disso aí nós não vamos escapar. Nós vamos receber mais duro juízo, porque a igreja foi colocada na terra para ser o sal da terra e a luz do mundo, para ensinar, para proclamar e manifestar a glória de Deus com a sua vida. Então não é só pastores, obreiros, missionários, professores de curso, que aqui tem os cursos da igreja, né, irmãos, que ensinam a palavra, não são só esses, irmãos, mas todos nós que conhecemos a palavra e temos a responsabilidade de passar o bastão, já vamos ser julgados. Sabe por que a gente vai receber mais duro juízo, irmãos? Porque o nosso Senhor não gosta de hipocrisia. E aí Mateus, capítulo 5, versículo 17, os irmãos podem ir acompanhando, diz assim, Mateus 5, 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, quer dizer, os observar significa que praticar os ensinamentos e ensinar aos outros, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, aqui vem a importância, irmãos, porque vos digo, que se vossa justiça não excederei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele odeia hipocrisia. E aqui alguns teólogos dizem assim, mas Jesus tinha que cumprir a lei, e ele está dizendo, eu vim para cumprir porque ele é o cumprimento profético do Antigo Testamento. Não é só isso, também isso, mas não só isso, porque ele está falando assim, irmãos, de pessoas observarem e ensinarem, e ele está ensinando isso aqui, não para os religiosos da época, é para o povo, para os seus discípulos e para todo o povo, porque uma multidão veio até Jesus, e ele os levou até o monte, aqui, irmãos, o monte das bem-aventuranças, e ele prega aqui o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, para uma multidão, e ele fala para essa multidão, vocês têm que aprender e praticar, guardar a palavra, e ensinar dessa maneira, porque se vocês tirarem um tio ou um Y do livro dessa lei, dessa profecia, aqui é o decálogo, os 10 mandamentos, porque você vai perceber no Sermão do Monte que ele amplia os 10 mandamentos. Por exemplo, os antigos falaram, Jesus falando lá para eles na montanha, vocês ouviram que os antigos falaram, não adulterarás, eu porém vos digo que se vocês no coração de vocês tiverem cobiça e ficarem imaginando, fantasiando na cabeça de vocês alguma coisa com a mulher do próximo, vocês já estão cometendo adultério, porque Deus vai salvar vocês, não a carcaça de vocês que fez ou deixou de fazer, mas é o coração, é a essência, é esse aí que vai morar no céu. Então se convertam, a motivação de vocês seja pura,
convertam os olhos, convertam os ouvidos, convertam a boca, convertam o coração de vocês, é o que Jesus está falando, irmãos. E aí ele diz, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí em Mateus 23, versículo 1, Jesus vai falar acerca dos fariseus. Diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem um dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles tinham uma aparência de santidade externa, roupas de santidade, roupas, que davam essa impressão: olhe que homens santos, os seus filactérios alongados e etc, as suas franjas. Diz o versículo 6, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Todos nós somos irmãos, e o nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Versículo 9, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E Jesus continua ainda falando deles. Vamos pular ali para o versículo 24, Mateus 20, capítulo 23, versículo 24, diz assim: guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Está falando dos fariseus. Ai de vós, irmãos, quando a Bíblia fala ai, quando você vê Jesus falando ai de vós, é ai, 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 ai mesmo, irmãos, porque é juízo de Deus. Não existe esse negócio: nós estamos na graça agora, porque agora não tem problema, dá para pecar, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e tal e tal. Não é verdade, meus irmãos. É ai, 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 ai. Então ele está dizendo aqui a respeito dessas coisas: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, porque tem juízo, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. A palavra rapina significa roubo, e intemperança, vocês são destemperados, são desequilibrados, não têm domínio próprio, não têm inteligência emocional nenhuma. Diz aqui, versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, trazendo uma ilustração aqui, que a gente é o copo, irmãos, o recipiente, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele sepulcro, coisa mais linda, irmãos? De granito, brilha, coisa mais linda, adornado, um sepulcro caiado, enfeitado, mas é um sepulcro. Ali dentro tem morte. Vocês, ele está dizendo, são mortos espirituais. São sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas internamente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós externamente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
E isso é importante, irmãos, porque o uso da nossa palavra começa aqui. Não pode haver uma discrepância entre a fé que a gente diz professar e as nossas atitudes, seja em particular, seja em casa, seja no trabalho. Se você diz e ensina e se chama pelo nome de servo de Deus e de povo de Deus, a tua conduta tem que condizer com a fé que você professa. E as tuas palavras têm que estar de acordo com a fé que você professa. Isso faz diferença, irmãos. Aí Tiago entra na questão do uso da língua. E Tiago, ele enfatiza a nossa inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem as palavras ásperas, palavras duras, palavras ditas com ira e com o intuito de machucar, palavras maldosas, mentira, exagero, doutrinas falsas. Ai, disse Jesus, aqueles que ensinarem ou tirarem um tio ou uma vírgula do livro dessa lei e assim ensinarem aos homens. Calúnias, fuxico, irmãos, fofoca, malícia, que pode ser colocado aqui em alguns momentos, irmãos. Malícia tem muitos contextos que pode ser usado. Palavras, bobas, maliciosas, mas também palavras de cinismo, que a pessoa diz uma coisa querendo dizer o contrário. Não, você é assim mesmo. Não, você faz. Você é o bom, você é trabalhador, Entende, irmãos? Isso é torpeza, produz ira, produz provocação. Isso tudo é pecado e não agrada a Deus. Diz o texto sagrado, irmãos, que nós temos que trazer cativo o nosso entendimento a Cristo Jesus. Trazer cativo a nossa mente e pormos um guarda na nossa boca, para não pecarmos contra o Senhor. Está escrito em 2 Coríntios 10:5. Traga cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por causa dessa tendência da nossa pecaminosidade com a língua, Tiago exorta todo ser humano, lá em Tiago capítulo 1, versículo 9, a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que Tiago está ensinando aqui, irmãos, é que é impossível nós subestimarmos o significado das palavras. Não existem meras palavras. Palavras trazem para o mundo, para a terceira dimensão da matéria, um pensamento, uma filosofia, uma ideia. E a Bíblia diz que muitas vezes, irmãos, aliás, a Bíblia diz isso, a boca fala do que está cheio o coração. E é do nosso coração que vem toda a pecaminosidade, é do nosso coração que vem o adultério, é do nosso coração que vem o assassinato, é do nosso coração que vem todas as coisas ruins. Então você precisa, Senhor, mude o meu coração, põe um guarda na minha boca, eu vou vigiar, eu não quero ser assim. Amém, irmãos? Essa é uma escolha. Não existem meras palavras, as palavras de Deus. Por exemplo, irmãos, criaram o mundo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali incubando, mas o Espírito Santo não fez nada, até que Deus disse, haja, e então começou a criação, a obra da criação. O mundo foi criado pela palavra de Deus, irmãos. Está escrito em João capítulo 1, que o verbo era Deus, e que o verbo estava com Deus, e que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Jesus, que nos ilumina, que traz luz para a nossa mente, para o nosso coração e para o nosso falar. Através dele, da palavra, o mundo foi criado. Através dessa palavra, o mundo gira, irmãos. Através dessa palavra, o mundo é sustentado. A Bíblia diz que o mundo é sustentado pela palavra do seu poder.
E as nossas palavras, ainda que não sejam tão poderosas, fazem as coisas acontecer por aqui. As nossas palavras fazem as coisas acontecer neste mundo. Mesmo que pareçam pequenas, elas causam um grande impacto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus entregou o governo da terra, e especialmente o governo da sua vida para você. Você governa sobre a sua vida. Você faz o que quer da sua vida. Isso é livre-arbítrio. E Deus fez isso por causa de um princípio muito simples. O princípio do amor. Quem quer Deus, ama a Deus e busca a Deus. E então invoca a Deus: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o teu reino na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade na minha vida. E aí Deus age. Porque Deus não faz nada nas nossas vidas senão por meio da palavra falada. Deus não faz nada nas nossas vidas senão através da oração, irmãos. Se nós orarmos, Deus age nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, Deus age na nossa história, amém? Se nós não orarmos, nada acontece. Então, irmãos, palavras têm poder. Tiago usa 3 metáforas aqui em sua argumentação. Primeiro, a língua é um órgão que transforma as palavras em sons. A língua traz para esse mundo a existência, as coisas, transforma as palavras em sons, faz elas virarem realidade. Diz Tiago que como a gente doma e domina um cavalo através do freio, através da rédea, da mesma maneira, o homem que domina a língua, ele domina todo o corpo. A língua, ela faz com que você domine todo o teu corpo, assim como um cavalo, que é um bicho grande, se não for o freio, se não for a rédea, ele é um bicho selvagem. Da mesma maneira, se você não dominar a tua língua, irmãos, a tua vida vai sofrer consequências. A outra ilustração que ele traz, a segunda ilustração, é que a língua é como o leme de um navio. Imagine um grande navio, irmão. E aí vem uma palavra de sabedoria aqui. Um grande navio que à sua frente tem uma tormenta. A tormenta são as circunstâncias. A Bíblia diz isso, um grande navio que está sendo assolado por uma tormenta, por uma tempestade. Não são os ventos que dirigem o navio, é o leme. E o navio vai para onde o timoneiro quer. Por isso, irmãos, ainda que venham ventos e circunstâncias na sua vida, se você souber usar a língua, esse pequenino leme num navio gigante, você pode com ele, sabedoria, com palavras, contornar a tempestade na sua vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ou no meio da tempestade, com o leme, você dirige o navio e não é a circunstância, não são os ventos, não são as águas, mas é o leme que dirige a tempestade. Isso fala, irmãos, de você não ser dirigido pelas emoções, pelas circunstâncias. Quantas pessoas não param em emprego porque são nervosinhos, são explosivos, são melindrosos, são magoados, acontece alguma coisa, já chuta o balde, já perde o emprego, já estava indo bem, mas de repente o temperamento é difícil, a pessoa não sabe lidar com gente, não sabe ouvir uma crítica, não sabe ouvir uma opinião contrária. Toda vez que você fala alguma coisa contrária, a pessoa explode, a pessoa se revolta, fica magoado. Diga misericórdia, irmãos. Aleluia! E aí Tiago fala da sua última ilustração, dizendo que a língua é como uma pequena faísca na floresta. Quando o fogo é deixado em campo aberto, ele pode se espalhar. E antes que você perceba, uma grande floresta com árvores imensas vira fumaça. E basta um momento de distração e uma conversa, irmãos. Um momento de raiva, um ímpeto, para que a conversa escape do controle, causando grande devastação. E vejam o que diz o versículo 6 de Tiago, capítulo 3. Ora, a língua é fogo,
é mundo de pecado, de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque por causa da tua boca, você incendeia, você queima tudo, você estraga tudo, você destrói tudo, você faz tudo virar em fumaça, a carreira da tua vida inteira. Não é só a tua carreira profissional não, irmão. É a tua vida inteira, por causa da tua boca grande, por causa de tantos pecados daqui, você destrói a tua vida inteira. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência, da tua existência, dessa tua uma vida que você tem, irmãos, e que você vai prestar conta dela no dia do juízo, e a palavra de Deus diz que todos nós daremos conta de toda a palavra frívola, torpe, que saiu dos nossos lábios. Nós haveremos de prestar contas, mas não só isso, não destrói só a carreira da nossa vida inteira, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É o próprio inferno que lança setas malignas e que faz a pessoa abrir a boca com pecado, com palavras que machucam, palavras que destroem, palavras destrutivas, palavras que difamam, que fofocam, palavras que fazem mal, palavras que amarguram. Tiago diz: com a língua bendizemos a Deus nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem da mesma boca. Amigos, desse jeito não dá. Tiago 9:10, irmãos, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vocês acreditam nisso, irmãos? Vocês acreditam que haviam cristãos do primeiro século, lá na igreja primitiva, que no domingo estavam piedosamente cantando a Deus, em adoração a Deus, louvando a Deus, cantando hinos, confessando Jesus como Senhor das suas vidas, orando, mas depois, na segunda-feira, no dia seguinte, faziam fofoca, amaldiçoavam, depreciavam os irmãos com suas palavras? Você acredita nisso? Na igreja primitiva, irmãos, no começo aqui, Tiago está falando isso, está exortando a igreja. Claro que a gente pode acreditar, porque o mesmo acontece também nos nossos dias. É muito fácil a gente bendizer a Deus, que a gente sabe que nos ama. É muito fácil nós louvarmos a Jesus, que a gente crê que nos salvou. Mas depois, muitas vezes, com rispidez, você fala com a mulher porque ela te irritou, a tua esposa porque ela te irritou. Muitas vezes as esposas murmuram dentro de casa contra os seus maridos porque ele não faz o que você queria, porque ele não agiu da maneira como você gostaria. Ou senão você insulta um homem que te cortou no trânsito. Muito rapidamente, irmãos. Provérbios capítulo 18, versículo 20, diz assim, versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Então é um negócio que dá prazer, né, irmãos? A pessoa vai falar, e ela tem aquela amarga inveja, ou aquele negócio ali, e o coração dela se satisfaz. É uma tentação do demônio, desculpe falar assim, irmãos, mas é uma tentação do diabo, aquele veneninho escorre do lado aqui, uma tentação, irmãos, diga misericórdia, irmãos. E aí o texto continua dizendo assim, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida, irmãos, olha a seriedade, estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você quer comer fruto bom ou fruto ruim? Mateus 5, 21 a 22. Jesus completa o que foi dito aos antigos acerca do homicídio. Olha o poder que a língua tem, irmãos. Poder de morte. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Os irmãos entenderam bem? É Jesus que está falando isso aqui, irmãos. E Jesus está falando aqui com toda a clareza, com toda a transparência, com palavras claras e que a gente pode compreender. O que ele quis dizer? Não é bem isso que ele quis dizer, acho que não é bem assim. Não é bem assim, irmãos. Está escrito aqui, isso é importante para nós. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, vai ser julgado por isso. Vai ter juízo, irmão. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Irmão, vai para o inferno. Os irmãos entenderam? Jesus está dizendo que vai para o inferno, irmãos. Então, por exemplo, dentro de casa, o marido chega e começa a insultar a mulher. Quais são os sinônimos para tolo? Não é igual o florianopolitano, né? Tais tolo. Não é isso, irmãos. Sinônimo para tolo: burra. Você é uma burra. Estúpida. Imbecil. Palavras para machucar, irmãos. Imbecil. Burro. Tolo. O que acontece com quem faz isso, irmão? Com quem insulta o irmão? O que Jesus está falando aqui, irmãos? Vai para o inferno, irmão. Vai para o inferno. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Judas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim. Aqui Judas não é Judas o Iscariotes que traiu Jesus. É Judas, o irmão do Senhor, que escreveu essa carta, essa epístola. E ele diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Difamadores, Jesus está falando que difamadores, alucinados, está dizendo que vocês estão alucinados, isso não tem nada de cultura do reino de Deus. Vocês estão aí no meio da igreja, mas vocês estão alucinados na cabeça de vocês. E ele continua dizendo assim: difamam autoridades superiores, difamam o superior no trabalho, difamam os pastores, os líderes da igreja. Contudo, olhe isso, irmãos, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. O que significa isso? Possivelmente, irmãos, aqui fala do arcanjo Miguel, possivelmente quando o diabo, Satanás, que era um anjo de Deus, estava com Deus, possivelmente esse anjo tinha uma hierarquia maior que o arcanjo Miguel. E aí ele caiu, ele perdeu o seu principado. Mesmo assim, olhe como Deus leva a sério isso que está escrito aqui na Bíblia, para dar exemplo para nós, irmãos. Mesmo assim, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, quem é você, irmão, para insultar alguém?
para falar tolo para alguém, para falar burro para alguém, para falar estúpido, ignorante. Quem é você para julgar o servo alheio? Cuidado, irmãos, com o que você diz, porque há poder nas nossas palavras. Colossenses capítulo 3, versículo 16 a 20 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então o que tem que habitar em nós, irmãos? A palavra de insulto? A palavra torpe? O palavrão? Não, irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de... Vamos lá, quero cooperação dos irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de... Aleluia! Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tem alguma coisa que você não concorda, irmão? Não insulte, instrua, com palavra, com sabedoria, com fé, com amor, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, e converse assim com as pessoas, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja por palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Tudo o que você fizer por palavras ou por ações, faça dando graças ao Senhor, aleluia. E aí vem o versículo 18, está no contexto, irmãos. Aqui é o mesmo contexto, porque é de Deus isso aqui. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Por que isso aqui está nesse contexto, irmãos? Porque essa é a cultura do reino de Deus. As esposas respeitem os maridos, e os maridos amem as suas esposas como a si mesmos. Efésios capítulo 5, versículo 32 e 33, o apóstolo Paulo fala, o texto é inteiro sobre Jesus e a igreja, e mostrando como que os maridos devem amar suas mulheres, dar a vida por elas, como Cristo amou a igreja, cuidar delas, velar por elas, proteger, fazer tudo, dar a vida por elas. E diz o texto que as mulheres devem ser submissas a vossos maridos, respeitar vossos maridos. Por quê, irmãos? Porque Deus colocou os maridos como autoridade, como cabeça, como sacerdote do lar, é uma autoridade. E aí diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 32, diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, ele está falando. Estou usando aqui o casamento para trazer uma ilustração sobre Jesus e a igreja. Assim como a esposa respeita e honra o marido, a igreja deve respeitar e se submeter e honrar a Jesus. E Jesus dá a vida, deu a vida, né, irmãos, na cruz do Calvário por nós, não é verdade? E ele continua no versículo 33 dizendo assim: não obstante, vós cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo. Ame a sua esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Irmãos, isso aqui dá uma coisa tão poderosa na vida do casal, dá uma gratitude, uma coisa tão boa, porque a cultura do reino é essa, e o que Deus fez é bom, e o que Deus fez é perfeito. Eu escutei um pastor falando, e eu tomei nota, irmãos, de tão significativo que eu achei, e eu gostaria de ler para vocês a palavra de um outro pastor, que diz assim, muito interessante: muito poucas mulheres de fato sabem o poder que elas têm, porque de fato elas têm poder, o homem tem autoridade, o problema é quando elas começam a disputar a autoridade, quando ela já tinha o poder, o homem olha para onde a mulher quer que ele olhe. E qual é a ferramenta e o mecanismo, qual é o comportamento mais simples de uma mulher conseguir o melhor do seu marido? Ajudar o seu marido para que ele seja melhor, para que ele vá melhor, para que ela consiga o melhor dele. Trate ele
como homem, respeite-o, elogie-o. Imagine um homem agora, que recebe uma ligação da sua esposa dizendo: amor, estou ligando só para dizer o quanto eu te admiro, pelas horas e horas diárias que você trabalha, que você cumpre essa jornada pesada para trazer comida para sua casa, para trazer o alimento para sua casa, para trazer o medicamento aqui para sua casa. Amor, eu te amo. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Diz esse pastor, ele vai chegar em casa vitaminado. No dia seguinte ele vai acordar mais cedo, vai trabalhar mais. Aí imagine de novo aquela esposa: obrigado pelo apoio que você me deu com os nossos filhos. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelo seu carinho, pela sua proteção. Sabe o que vai acontecer no segundo dia? No terceiro dia? Ele vai estar mais empenhado, mais comprometido. E tudo por quê? Porque ela o tratou como homem, respeitou, elogiou, reconheceu as virtudes dele. E sabe o que acontece? Aonde você foca, expande. Quando a mulher conseguir focar nos pontos fortes do seu marido, aquilo expande. Quando a mulher foca nos pontos fracos do marido, aquilo expande. Então, amiga, diz ele, então, amiga, se você quer viver o céu na terra, respeite o seu marido, honre o seu marido e reconheça os pontos fortes dele, que você vai ter um gigante do seu lado, construindo uma vida. É óbvio, irmãos, é uma coisa só, é uma unidade, é uma equipe de uma só carne. Quando isso acontece, o marido se sente amado e o marido tem mais desejo de ir para casa. Em vez de ele ficar viciado no bar, de ele ficar querendo ir para outros lugares, para demorar para chegar em casa, porque ele sabe que em casa é um tormento, é uma tristeza, é uma luta. Ele quer chegar logo em casa, porque a família dele está lá, ele quer estar com a esposa, ele quer estar com a sua família, ele quer estar com os seus filhos, porque ele precisa da esposa. A esposa foi feita para ajudar o marido com palavras, com apoio doméstico. Ele precisa dela. Meus irmãos, alguém disse, se eu não me engano foi Rui Barbosa, e é uma realidade, detrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, sempre, uma mulher que está ali, injetando ânimo, injetando motivação para o cara não ficar desanimado, para o cara ir para a luta, para o cara arrebentar e voltar, porque ele tem um propósito na vida, ele tem gente que ama ele tem uma casa, ele tem uma retaguarda, ele tem uma mulher que ora, que ama, que abençoa a vida dele com as suas palavras. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Existem palavras de maldição e de insulto na casa. E a murmuração é uma oração. Às vezes a mulher, ela não confronta diretamente, mas ela fica lá pelos cômodos da casa murmurando. É porque o meu marido... É porque... E ela fica murmurando contra o homem. Falando um monte de coisa contra o homem. Sabe o que é a murmuração? É uma oração carnal. Porque quando a gente ora, a gente não só autoriza coisas boas acontecerem. Quando você ora, você traz à existência também a maldição para dentro da tua casa. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes uma narrativa falsa. Porque a mulher foca só naquilo que está incomodando. E aí ela fica murmurando contra o marido. Para não dar problema, para não dar BO, ela fica murmurando lá nos cantos. Mas hoje já não é mais assim. Porque hoje as mulheres vão para cima dos homens, insultando, com palavra para machucar, para colocar por baixo. E aí elas ainda dizem: pode vir, me bata, porque é só o que eu preciso para te levar para a cadeia, para te colocar numa Maria da Penha, é só o que eu quero, pode vir. Diga misericórdia, irmãos. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Outra coisa, irmãos, aonde há manipulação ao demônio, porque Deus jamais manipula alguém.
com a opressão das emoções. Por exemplo, se você não fizer isso, coloca as tuas malas para fora de casa. Se você não fizer isso, você vai ver, nós vamos se separar, e está tudo acabado. Isso é querer manipular o outro. Aonde há manipulação, irmãos, é o diabo. Sabe quem que é o manipulador? Que manipula pela tentação, pelas circunstâncias e pelas emoções? É o demônio que manipula. Então, a gente tem que ver se é aquilo que a gente quer mesmo. Porque muitas vezes, de tanto falar, é que nem o Hitler fazia, a propaganda, né? De tantas vezes repetir uma coisa falsa, aquela mentira começa a se tornar uma verdade. E de tanto o homem falar mal da mulher, a mulher falar mal do homem, aquela narrativa, todo dia, é porque ele é isso e aquilo, porque ele é narcisista, porque ele isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo outro. Na tua cabeça aquilo vai se tornando realidade. E às vezes a mulher ou o homem nem era tão mal assim, mas na tua mente você está gerando aquilo, você está orando, e a tua oração vai produzir a morte do amor no teu coração, porque o amor vem pelas palavras, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser, no nosso falar, amorosos, indulgentes, não buscar o nosso interesse, mas a edificação do nosso próximo, a edificação da nossa esposa, do nosso marido. Quando você faz isso, você mata o teu amor por ele, você mata o teu amor por ela, e o amor vai morrendo. E muitas vezes é que nem os políticos fazem, uma narrativa que foi construída sobre a pessoa, e de tanto falar, a multidão, o povo começa a acreditar naquela bobagem. E o que diz a Bíblia, irmãos? A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. Porque sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a pessoa vai falando, e aí tem o orgulho também, aí explode. Só que daí como a pessoa tem o orgulho, não, agora eu vou aguentar, não dá mais mesmo, porque a minha criação é assim, a criação dele é assado, e nós dois não dá, e tal e coisa, e aí o orgulho faz a pessoa não voltar atrás. Os irmãos entendem? Só que nós temos que buscar o que, irmãos? A vontade de Deus. E a vontade de Deus está na quarta dimensão do Espírito. E quando você vai buscar Deus na quarta dimensão, através da oração, e através da leitura da Bíblia, meu Deus, qual que é a tua vontade para o meu casamento? E aí você, opa, o casamento aqui, a vontade de Deus é a restauração, transformar água em vinho. Deus quer abençoar, Deus quer restaurar, Deus quer fazer, Deus quer transformar. Então, eu vejo sonhos e visões na quarta dimensão, e na quarta dimensão eu conheço a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Venha o teu reino, meu Pai, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade. A palavra gera uma nova realidade. Os irmãos estão entendendo? Porque quando a gente entra na quarta dimensão do Espírito, você vê o que Deus quer. E aí, através do poder da quarta dimensão, você conserta a terceira dimensão da matéria. O que está aqui pode estar tudo estragado, irmão. Mas com o poder da quarta dimensão, você conserta a terceira dimensão. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que nós vemos. Pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho de que agradaram a Deus. Pela fé, nós cremos que os mundos foram criados e as coisas visíveis da terceira dimensão da matéria, daquilo que a gente apalpa, pega, vieram à existência das coisas invisíveis, da quarta dimensão do Espírito. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, por isso que tem que orar, Senhor meu Deus, qual que é a tua vontade, Pai? Senhor, seja feita, me revela. E aí vem, irmãos, visões, palavra de Deus, e aí você libera a palavra, porque a palavra tem que ser liberada. Diz aqui, Efésios capítulo 4, versículo 29,
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso é para o crente, irmão. Diga para o irmão, irmão, é nenhuma palavra torpe. Nenhuma. E sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Porque quando a gente fala uma palavra boba, destrutiva, que é contra a vontade de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus e abrindo brecha para demônios fazerem aquilo que você está autorizando, porque há poder nas nossas palavras, irmãos. Aí vem o versículo 31, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, irmão, até aquele cinismo, que só provoca ira, cinismo malicioso, você realmente, os irmãos sabem, seja, diz aqui, antes, sede uns para com os outros, benigno, irmão, compassivo, calma, vai dar tudo certo, vamos conversar, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O poder criador da palavra falada é muito importante nas nossas vidas. Existem descobertas médicas sobre isso, irmãos, que o funcionamento do cérebro aponta que a palavra falada, ela controla o sistema nervoso central, e isso são descobertas recentes da medicina, só que Tiago já falava isso aí há 2000 anos atrás, irmãos. Olhe o poder da Bíblia. Segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Tiago já dizia isso. A língua é o menor membro do nosso corpo, mas pode dominá-lo inteiramente. O centro nervoso da fala tem poder sobre todo o corpo. O simples fato de alguém falar pode dar controle à pessoa sobre o seu corpo e induzir o corpo da maneira como ele bem desejar. O simples fato de falar. Tanto que as agulhas negras têm um treinamento, irmãos, que quando o militar ali, ele está numa ação de guerra, num conflito armado, e ele está indo contra o inimigo, ele sente medo, e o medo pode fazer ele recuar, fugir. Então eles dizem, fale em voz alta pensamentos positivos, porque quando você fala em voz alta, você controla o teu corpo, controla as tuas emoções. Isso é oração, irmãos, isso é técnica militar, falar em voz alta, falar a palavra, proferir a palavra, liberar a palavra. Se alguém diz, por exemplo, vou ficar fraco, o que acontece? A palavra controla o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai dizer, vamos nos preparar para enfraquecer. É como se eles ouvissem e dissessem, sim, vamos preparar para enfraquecer. Se alguém diz, eu estou velho, o que acontece? O sistema nervoso central manda uma mensagem para todo o corpo, e é como se o corpo respondesse, sim, vamos nos preparar para ficar velhos e para morrer. Por isso que nós temos que ter força na perna, irmãos, fazer exercício na perna, agachamento, né, irmãos? Vai lá na academia, aleluia, bastante agachamento, por quê, irmão? Para ter força na perna, porque daí o cara está com 90 anos, mas ele tendo força na perna, o que ele tem? Independência. E aí, é psicológico, a mente dele diz assim, você está novo ainda, cara, você está bem, tem muita lenha para queimar, e o velhinho vai. Agora, o cara vai sair do carro, vai levantar do carro, vai levantar do sofá,
estou ficando velho. Pronto, falou a palavra. Aí o que acontece? O sistema nervoso central manda a mensagem. Ou senão a pessoa diz, não tenho capacidade para realizar isso. Aí todo o corpo dele diz para ele, você não tem capacidade para realizar essa tarefa. Porque a fala comanda. Então, irmãos, o poder criador da palavra falada é importante para que tenhamos uma vida pessoal de sucesso. Por isso que a pessoa tem que dizer, eu sou jovem, sou capaz. Porque o que controla a sua língua, controla o corpo inteiro. O que você fala, você obtém. Repita comigo, o que eu falo, eu obtenho. Aleluia. Esse é o motivo, irmãos, porque nós nunca deveríamos falar palavras negativas. Você jamais vai mudar a si mesmo se você não mudar as suas palavras, se você não mudar a sua linguagem. Inclusive os filhos, se você quer que os teus filhos mudem, você precisa ensiná-los a ter uma linguagem boa, uma linguagem adequada. Nós precisamos usar o poder da palavra para os propósitos de Deus. Já estou terminando, irmãos. Como assim, pastor, para os propósitos de Deus? Tem um testemunho do pastor David Poyonchu, que ele recebeu uma ligação tarde da noite de um casal dizendo assim, pastor, vem aqui em casa, por favor, porque eu e a minha esposa estamos nos separando, e foi o pastor que celebrou o nosso casamento, e quando nós nos unimos com a bênção de Deus, e o Senhor abençoou o nosso casamento. Agora nós vamos nos separar, e nós queremos nos separar também com a bênção do Senhor, com a bênção de Deus. Então vem aqui em casa. E ele pensou, meu Deus, como assim separar com a bênção de Deus? E aí antes ele foi orar. E quando ele foi orar, ele logo entrou na quarta dimensão do Espírito, e ele viu a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus, irmãos, para o casamento? O que os irmãos acham? Amém? E ele chegou lá. Daí ele chegou lá na casa, só que na quarta dimensão ele já tinha visto sobre aquele casamento, ele já tinha visto, a fé já estava com ele. E aí ele escutou o marido falar, e o marido falou, porque a minha mulher isso e aquilo, e não sei o que lá, e falou todos os defeitos dele. Escutando o homem, dava a impressão que o homem estava certo. O poder da narrativa, né, irmãos? Pode falar, irmã. Começou, irmã, porque ele isso, porque eu aquilo, porque ele isso, e por isso que eu aquilo, e isso, e aquilo, e ele isso, e ele aquilo. Escutando a mulher, dava a impressão que a mulher estava certa. Então vamos orar. Pegou a mão de um, pegou a mão do outro, e ele liberou a palavra, irmãos. E falou, Deus uniu, e o que Deus uniu não separe o homem, e vocês são uma bênção. Deus uniu vocês para vocês serem abençoados, Deus uniu vocês com um propósito, e ele liberou a palavra, e disse amém. Pegou e foi embora. No outro dia eles estavam lá no coral da igreja cantando, e estava tudo bem, e prosseguiram tudo bem. Depois de um tempo ele perguntou, mas o que deu? Não, pastor, o senhor veio, o senhor falou com tanta autoridade, que todas aquelas brigas, aquelas coisas, ficaram sem sentido, e a gente viu que era a vontade de Deus de nós ficarmos juntos. Porque através da quarta dimensão, irmãos, a gente conserta tudo que está errado na terceira dimensão. Você precisa aprender a usar a sua fé. Amém, irmãos? Escute isso. Pastores que têm dom de cura divina, por exemplo, eles veem na mente deles as curas acontecendo, mas eles têm que liberar a palavra para que a cura aconteça. Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas só acontecia os milagres quando a palavra era liberada por Deus. Da mesma maneira, o Espírito de Deus repousa sobre a igreja. O Espírito de Deus está sobre a igreja. Então o Senhor dava visões, palavra para o pastor, e o pastor dizia, o Senhor está operando uma cura aqui, de uma pessoa assim, 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 a pessoa... sou eu, e a pessoa era curada para a glória de Deus. Amém, irmãos? Porque a palavra é liberada. Já estou encerrando, meus irmãos. Para liberar a presença de Cristo, é necessário proferir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz assim, porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração você crê, com a boca você confessa. E quando você libera a palavra, você é salvo. Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo, que tudo o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. E tudo o que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. O poder da palavra, aquilo que vocês concordarem, que vocês ligarem. Irmãos, você tem que fazer a sua parte. Faça um altar da família, porque as palavras moldam a nossa vida e produzem o nosso ambiente. Por que que existem casas opressas? Por causa da murmuração, por causa das brigas, da contenda, por causa das palavras. Então, faça um altar na tua casa, e abençoe a tua família, abençoe a tua esposa, abençoe o teu marido, abençoe os teus filhos. É destrutivo quando um pai chega e diz: você é um imbecil, você é um burro, você não vai dar nada. Irmãos, duas coisas acontecem. Uma, que está vindo uma maldição proferida por uma autoridade, dando direito de demônios agirem na vida daquela criança. Segundo, a criança emocionalmente vai assimilar e vai acreditar que ela é um burro, que ela não dá nada, que ela não consegue, que ela não vai para frente. São poucos, irmãos, 1 em 100, que tem aquela força interna para desmentir aquilo, e no seu íntimo ele diz: eu vou provar para o meu pai, que eu consigo, que eu posso, que eu sou alguém na vida. E quando ele consegue fazer isso, ele vira o jogo, mas é 1 em 100, irmãos. Então cuidado com as tuas palavras, dê palavra de bênção, profetize sobre os teus filhos: meu filho, minha filha, você é um campeão, Deus te chamou, Deus tem um propósito na sua vida, você é cabeça e não cauda, o Senhor te chamou para realizar algo grande, você vai realizar algo grande, você é capaz, eu te admiro, meu filho, eu te admiro, minha filha. E profetize sobre eles, irmãos, e coloque isso, faça deles um homem e uma mulher forte, edifique a sua família. Veja, irmãos, Jesus disse assim, ó: se você olhar para esse monte e disser para esse monte, olha o poder da palavra, levanta-te daqui, lança-te no mar, e você crê e não duvidar no seu coração, será feito conforme você diz. Por isso que a gente precisa da 4ª dimensão do Espírito, porque essas coisas vêm pelo Espírito de Deus. Você vai orar e vem do Espírito, irmãos, e aí você não duvida no coração, porque você viu na 4ª dimensão. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, cremos que nos ouve. E se cremos que nos ouve, cremos que já recebemos aquilo que lhe pedimos. Amém, irmãos?